Conto terapêutico, Sara e Romeu. Era uma segunda-feira e Sara acordou leve naquele dia, corpo tranquilo, a rotina já desenhada na cabeça. Era um dia comum, estava tudo cheio de alegria e de paz. Até que Romeu falou algo. E não foi uma briga, não foi grito, foi aquela fala atravessada, sabe, disfarçada de brincadeira, com um tom leve por fora, mas bem pesado por dentro. Foi uma crítica sutil com uma acusação mascarada, sabe? Daquelas que quem escuta sente. E Sara sentiu. Mas ela não respondeu à altura. Ela apenas engoliu. E seguiu o dia, como se nada tivesse acontecido. Só que dentro dela já não estava tudo bem. Aquele pensamento, ela acabava ruminando aqueles pensamentos, revivendo aquele momento onde foi a fala agressiva, disfarçada de sutilidade, de sarcasmo. E naquela noite, a cabeça começou a doer. Um incômodo leve que foi crescendo, crescendo, até virar uma pressão. E no dia seguinte, o corpo não respondeu mais. Um cansaço, corpo pesado, nariz escorrendo, garganta doendo, febre. E aí veio aquele pensamento em Sara: mas eu estava tão bem ontem e do nada eu estou aqui mal, deitada numa cama. E agora a gente entrando numa explicação aqui referente a Sara e doenças psicossomáticas. A gente sabe que aqui no ar do nosso planeta, na água, em todos os lugares, existe vírus, bactérias o tempo todo. Estamos expostos o tempo inteiro. Mas o que faz isso realmente afetar o nosso corpo não é o contato, né? No caso, que a gente pode estar dizendo, no caso, elaborando sobre isso, é quando o nosso corpo, nosso sistema de defesa, ele acaba falhando. E sim, o nosso corpo ele tem um mecanismo biológico que ele funciona em trabalho conjunto com o nosso psiquismo. E o que que acontece na prática? Porque se a gente entender, entrar muito nesse tipo de assunto, a gente entende que o nosso corpo, quando a gente alimenta ele bem, isso não deixa a gente imune a estar doente, a gente não consegue garantir através da alimentação, através de suplementação, ou até mesmo de atividades físicas, somente isso não vai garantir que a nossa saúde fique 100%. Porque se não for trabalhado em conjunto, corpo, mente e espírito, não é funcional. E mesmo trabalhando corpo, mente e espírito, estamos num planeta de prova e expiação, como Jesus já disse, né? E aqui a gente vai vivenciar coisas. Tem dias que vai estar tudo bem, tem dia que não vai estar. Mas é muito mais fácil quando a gente alinha esses três cuidados: cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente e cuidar do nosso espírito, da nossa alma. Quando a gente faz esse alinhamento, é muito mais fácil passar por esse planeta com menos doença, sabe? Com mais saúde, com mais longevidade. É garantido isso, é muito garantido. Por quê? Na prática, vou citar 2 exemplos. Não é só aqui, você pode analisar no seu contexto, na sua história de vida. Se você conhece pessoas que têm uma leveza de alma, sabe? Uma pessoa que não tem problema mais com o passado, não tem problema com a infância, com a adolescência, tá tudo equalizado dentro dela.
você vai ver que o índice de saúde dessa pessoa é muito alto. Ela quase não adoece. É uma pessoa que, quando adoece, o corpo tem um mecanismo muito forte de defesa. A gripe não dura muito nessa pessoa. Eu conheço várias pessoas assim, várias. Dentro da minha família tem. Um tio meu que mora num sítio, ele não tem contato com o estresse da vida cotidiana da cidade. Ele está beirando 90 anos, não tem doença nenhuma, nenhuma. Ele não tem pressão alta, ele não tem diabetes, ele não tem nada. É uma pessoa extremamente sadia e lúcida. Aqui na cidade também tenho uma pessoa, aqui no centro urbano, né? Tenho uma pessoa da minha família que também é uma pessoa extremamente pacífica. É uma pessoa que, para ela, o passado dela só serviu de bênção e de aprendizado. A relação dela com os pais dela é extremamente dócil. É um amor que vem de lá e vem de cá. Tanto os pais o amam muito, quanto ele ama muitos pais e já está na meia idade. E não adoece, não tem doença nenhuma, tem um corpo extremamente saudável, até mesmo o biotipo do corpo dele, no caso, é extremamente bem cuidado, sem fazer exercícios físicos, e ele não tem uma alimentação perfeita. Então eu convivo com essa pessoa e eu posso dizer, garantir, essa pessoa tem hábitos alimentares, é, é um misto. Se alimenta bem, sim, come saladas, verduras, frutas, mas adora comer doce, adora tomar uma cervejinha, beber os energéticos do final de semana e não adoece. Não tem nada na saúde dele de ruim, nada. E ele fala bate no peito, tudo está na cabeça. E realmente está, né? A psicossomática, que é uma somatização de doenças que vem do mental. Ela nos afirma isso, né? Pressão alta, pessoa que tem uma pressão alta, normalmente é uma pessoa que vive pressões dentro dela, ansiedade extrema, medos horrorosos. Por mais que não afirme, se for investigar numa terapia, pode ter certeza que a nível mais profundo vai encontrar medo lá, medo de perder, medo da morte. São pessoas que, mesmo que tomem muitas das vezes remédio, não vai garantir que a pressão dessa pessoa fique estável, entendeu? Então, a gente entende que as doenças psicossomáticas, através da metafísica, nós entendemos que todas as doenças vêm por causa do nosso estado mental e espiritual. É muito complexo, eu sei, falar disso é muito complexo, mas quando você começa a estudar isso tudo, a vida começa a ganhar mais sentido, sabe? Você começa a entender por que as coisas acontecem com a permissão de Deus. É muito mais fácil você olhar para Deus e entender essas leis que habitam o nosso universo. Tudo é lei, tudo é lei. Então, o corpo nosso, ele é reflexo da nossa mente. Ele é reflexo da nossa mente. Quando Sara viveu essa situação com Raul, é como se aquela carga emocional, aonde houve muita raiva, frustração, houve indignação, humilhação que ela se sentiu, tivesse disparado na corrente biológica do corpo dela, muita descarga de cortisol, adrenalina, e isso tudo inflama o corpo. Ele é como se ele desarmasse o sistema de defesa do corpo. E aí, aquela exposição que você está, se você está exposto à pessoa gripada, é muito mais fácil de você pegar gripe. Qualquer que seja, bactérias ou vírus. Agora, se você está com seu mecanismo de defesa em dia, que é um tratamento conjunto, corpo, mente e espírito, o seu sistema vai brigar pela saúde integral do teu corpo. E aí é muito mais fácil de você viver a vida
quando você já está equalizado com a vida, equalizado com a sua história de vida, equalizado com a sua família, com a sua história que você viveu lá na infância, e em níveis mais profundos, até mesmo aquelas situações que vivenciamos na intrauterina. E a ciência nos fala muito de genética. Aí tem a epigenética que fala dos comportamentos que ativam aquela gene. Se a gente repete o padrão comportamento de pais, logo nós vamos ter as mesmas doenças que os nossos pais. Vai ativar aquela porta daquela entrada daquela doença. Então, aí entra a constelação familiar também, que são terapias holísticas fantásticas, que faz você olhar para algo muito mais profundo. Quando não é visto em terapia, em sete terapêutica, pessoas que conseguem ter seu autoconhecimento de forma autodidata também, é possível, através da constelação familiar, encontrar coisas que são dos nossos ancestrais. E assim dar um novo significado. E enfim, o que aconteceu com Sarah foi exatamente isso. Ela poderia não ter vivenciado aquele estresse que ela viveu naquele momento e a imunidade dela está ok e lutar por ela, para que ela não viesse ser contagiada por aquele vírus. Então, quando a gente entende esses mecanismos, né, da mente, é muito mais fácil a gente ter uma vida mais saudável. Exemplo, Dr. Ray tem um podcast, não, na verdade é uma entrevista dele, se eu não me engano é com o Danilo Gentili, que ele fala que ele, por mais de 3 décadas, se eu não me engano, ele cuidou da alimentação de forma exemplar. Ele cuidou do corpo físico dele, sem açúcar, sem farinha, sem nada de lactose, glúten, nada disso, e ele adquiriu uma doença. Ele ativou uma doença através do estresse, da situação que ele estava vivenciando. Então, é sobre isso. Então, voltando aqui para a Sarah ela não ficou doente do nada, ela absorveu. Aquela fala de Romeu não ficou só no ouvido de Sarah. Ela entrou e virou pensamento, virou uma ruminação mental, virou uma emoção, um sentimento profundo, mas principalmente aquilo tocou se formou um gatilho de algo que ainda doía em Sarah. Ele doía porque alguma questão emocional mal resolvida no passado dela fez com que aquela palavra ecoasse na essência, na alma de Sarah. Porque quando algo está resolvido dentro da gente e não pesa mais da mesma forma, qualquer gatilho que venha relembrar aquela situação não vai mais doer. Mas quando não está resolvido, qualquer palavra vira um gatilho forte. E dentro da psicanálise, nós chamamos isso de introjeção. É quando você pega algo do outro e transforma aquilo em seu, sem filtro, sem questionar, e o nosso inconsciente, ele registra tudo. E a forma que ele vem se manifestar através de linguagem pelo nosso corpo é através de sintomas, que não é aleatório. Cada situação provoca uma determinada coisa para cada pessoa específica, né? Porque cada um tem sua individualidade. E agora, se a gente for olhar para Romeu, a gente entende que uma pessoa que vem a humilhar a outra é porque ele já está se sentindo diminuído. Já tem questões dentro dele mal resolvidas. Porque gente ferida que não tem educação emocional, ela fere outras pessoas. São gente inseguras que tentam diminuir a outras pessoas. Muitas das vezes, quem fala está tentando aliviar um peso interno. E não é sobre você, não é sobre Sarah. Mas pode se tornar se nós abrirmos a porta. É como se o magoável atraísse alguém que venha magoar. Então, cuidar dessas memórias emocionais, fazer terapia, buscar o autoconhecimento, tudo isso faz parte da sua vida.
Então precisa sim cuidar da alimentação? É interessante. Não que deva ser uma neurose por só alimentos saudáveis, nunca. Você pode sim. O excesso eles nos demonstra uma situação dentro daquela pessoa. Todo excesso esconde uma falta. Então não é que é proibido, porque como dizia já Jesus, não é o que entra pela boca do homem que faz mal, e sim aquilo que sai, porque nos mostra o que o coração carrega. Nosso coração, ele é magnetismo puro. Ele é alinhado com nossa parte mental, junto com o nosso cérebro, ele que carrega eletromagnetismo, junto com o nosso coração se torna, né, o eletromagnetismo. O nosso cérebro, o nosso mental, ele é totalmente elétrico. E o nosso coração magnético, aquilo que a gente guarda no nosso coração, alinhado com o nosso pensamento, a nossa forma de pensar e de sentir, ela manifesta na nossa vida. Então, a gente precisa aprender alguns movimentos simples, mas bastante profundos. Observar antes de reagir. Eu sei que é difícil, gente, mas é treino. É treino. Cada vez, quanto mais você fazer, melhor você fica. É igual musculação. É treino mental, é treino comportamental. E nem tudo que chega até a gente nos pertence. E aí a gente deve perguntar: isso é meu ou é do outro? Perceba o gatilho. Se doeu demais, existe algo em você pedindo cura. E aí você precisa olhar para aquilo. Assim como Sara deveria olhar por que aquela frase específica doeu e por que vindo do Romeu doeu. Então não engula, não introjeta isso. Elabore, pense, respire, dê nome para o que você sentiu e depois você libera. Mas principalmente deve se reposicionar a sua identidade. Não, você não é o que disseram em um momento de dor do outro, sabe? Nem tudo que te feriu era sobre você. O que você não processa emocionalmente, seu corpo tenta resolver fisicamente. E às vezes a doença começa no corpo, porque já estava no nosso mental, no nosso coração, na nossa alma. Quando a gente fica no silêncio, engolindo sapo. Ou quando a gente fala mais do que deveria, também se manifesta. É uma polaridade diferente, mas ela também se manifesta. Então, tem aqui algumas chaves que eu vou deixar aqui para vocês fazerem, que são maravilhosas. É muito simples, mas tem um sentido e um significado muito profundo dentro da gente quando feito com sinceridade. Primeiro ponto não é se proteger do outro, é parar de se confundir com o que veio do outro. Quando alguém despeja algo em você, o erro não é sentir, o erro é assumir aquilo como uma verdade. Então, o primeiro passo é a gente se desidentificar com aquilo e reconhecer que chegou, mas isso não nos torna aquilo. E aí tem um outro passo que a gente precisa, assim, nomear aquilo. É raiva, é frustração, é me sentir humilhada, é isso, né? E sem julgamento, só para a gente identificar o nome daquele sentimento. Então, a gente precisa dar nome. Isso foi uma crítica? Isso foi projeção? Isso não é um fato? É uma percepção? Isso tira o peso emocional do automático, sabe? E aí, o segundo passo é você fazer uma pergunta-chave. Isso descreve quem eu sou ou revela o estado de quem falou? Na maioria das vezes, isso revela o outro, né? Que estado que aquela pessoa que falou. Romeu, por exemplo, certamente deve estar se sentindo diminuído. E talvez isso venha de infância, adolescência. Isso é sobre ele. Porque uma pessoa querer humilhar a outra de graça não é à toa. Algo está dizendo ali. Terceiro passo, devolução simbólica. Aqui entra um ponto energético e espiritual. Imagine com intenção clara aquilo voltando para a pessoa de origem.
e você ficando só com o que é seu. Você pode até dizer em uma frase interna: eu devolvo com respeito o que não me pertence. Sem raiva, sem ataque, só a verdade. Isso internamente, tá? Quarto passo. Aqui você reafirma sua identidade, como já foi dito. Eu sei quem eu sou, eu não me reduzo à fala de alguém em dor, eu escolho não carregar isto. E aí, para finalizar, a gente aprende que fazer um ajuste fino não é sobre você virar uma pessoa fria e calculista, é sobre você virar uma pessoa mais consciente e principalmente com uma educação emocional em dia. Porque quando você tenta não sentir, você reprime, mas quando você observa, você transcende. Então você pode até absorver essa seguinte frase também: eu posso acolher sem absorver, eu posso ouvir sem me tornar. Isso é muito profundo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fica aqui o meu convite para você se inscrever no canal, para curtir, comentar, compartilhar com quem precisa ouvir isso. Até mais, fica com Deus.